Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo no canal Fisioterapia e Saúde com Rolando Ebonicem. 15 anos de docência de fisioterapia é a minha experiência. Se você quiser não ter mais problema com nota para passar de semestre na faculdade, fique comigo aqui até o final que você nunca mais vai ter problema para passar com as notas que você vai tirar a partir de agora. Todas as vezes que eu encontro uma turma pela primeira vez, o meu primeiro grande conselho que os alunos guardam para o resto da sua vida acadêmica é o seguinte: tem um ditado meu que é um ditado máximo, pessoal: aula dada, aula estudada. Não pode sair de uma aula sem estudar essa aula. Pessoal, está comprovado que após uma aula expositiva teórica, em algumas horas você irá perder 25% de todo o conteúdo dado na sala de aula, ficando apenas com 75% desse conteúdo guardado na cabeça. Em algumas horas, em 3, 4, 5 até 10 horas, você terá guardado apenas 75% de todo o conteúdo falado nessa aula expositiva. Um dia após a aula expositiva, você terá armazenado 50% de todo o conteúdo ministrado naquela aula expositiva. Vocês irão ficar abobados em saber disso. Após 7 dias, vocês só terão 20% de todo o conteúdo ministrado naquela aula expositiva teórica guardado na sua memória. Após um mês, pessoal, um mês, você terá 5% armazenado de conhecimento daquela aula expositiva. Foi feito um estudo e foi gerado um gráfico, curva de esquecimento. Eu vou deixar ele aqui do lado aqui, aparecendo, para vocês terem uma ideia que é importante e é fundamental isso que eu falo para todos os meus alunos no início da aula. Preste bem atenção. Qual é o esquema? O que você vai aprender agora, você nunca mais vai ter problema de nota em toda a sua vida acadêmica, se você cumprir o que eu vou falar a partir de agora. Fique comigo até o final, porque ao final a dica mais importante está no final desse vídeo aqui. E antes de eu seguir o conteúdo, antes de você saber o que você tem que fazer para nunca mais ter problema com nota, vai aqui embaixo rapidinho, me ajuda a divulgar esse canal, me ajuda a divulgar esse conhecimento. Se inscreva aqui nesse canal, ativa o sininho para você receber a notificação de novos vídeos. Vamos lá, o mais importante é trabalhar com revisões. Pessoal, você teve uma aula expositiva hoje, a aula terminou às 10 horas da noite. O que você tem que fazer? Indo para casa, indo num ônibus, ou até mesmo na hora que você chegar em casa, você tem que pegar o seu caderno e rever os pontos principais da aula. Gente, não é decorar, não é estudar, é você abrir o caderno e ler os principais tópicos da aula. Quando você for lendo os tópicos das aulas, você vai lembrando e armazenando esse conteúdo dentro da sua cabeça. Se você fizer isso em todas as aulas, você não vai ter problema com decorar e estudar diversos conteúdos. E aí o meu conselho é, depois que você fez essa primeira leitura, depois de 2 dias até 48 horas, você deverá abrir o seu caderno novamente e passa o olho no caderno. Não é estudar, não é decorar, é passar o olho no caderno para lembrar do conteúdo que foi passado da aula. Você ler os tópicos e ler as suas principais anotações para aquele conteúdo que você viu na aula teórica voltar à sua memória e rever o que foi visto. Se você fizer isso, com certeza, quando você for estudar essa matéria, essa disciplina no dia da prova, quando você for estudar para essa disciplina para a prova, uma semana antes, 2, 3 dias antes, o que vai acontecer? Você vai estar com a matéria fresca na cabeça, fresca na memória. Você não vai gastar tanta energia, tanto tempo estudando ali do jeito que você teria que ficar se você não tivesse contato nenhum mais com a disciplina. Se você não tiver contato nenhum mais com a disciplina, o que vai acontecer? Vai ser aquele desespero que todo aluno passa antes de uma prova. Qual que é o desespero? Um dia antes começa a estudar atrasado, geralmente um dia antes da prova. Não adianta enganar o professor falando que estudou uma semana antes, que não estuda. O ser humano é de natureza procrastinadora.
O ser humano vai procrastinar até o último momento. Então o que acontece? Você, aluno, deixa para estudar um dia antes da prova. Quando você estudar um dia antes da prova, o que vai acontecer? Você vai passar apertado. Vai ter que ficar 6, 7, 8 horas estudando para aquela disciplina. Vai ter conteúdo que você vai achar que vai ter que decorar e não é decorar, é entender. E aí você vai tentar decorar esse conteúdo, vai chegar na prova oficial, o que vai acontecer? Vai dar aquele branco que sempre acontece, os brancos da memória. E o que vai acontecer? Nota baixa. Não tem como ser diferente. Não quer tirar mais nota baixa na prova? Duas coisas que você tem que fazer a partir de agora. O professor deu uma aula teórica expositiva. Após a aula, repassa na memória todo o conteúdo que foi dado, dá uma lida no caderno. Depois de 48 horas, você pega esse mesmo caderno dessa mesma aula e passa uma lida de novo. Esse é o compromisso que você tem que ter com você mesmo, para que você nunca mais passe aperto em disciplina nenhuma. Essa é uma dica de ouro que eu estou dando para você ficar tranquilo e nunca mais passar aperto em matéria nenhuma e de qualquer professor, seja de qualquer natureza. Outra coisa muito importante que eu queria deixar aqui para você, que você precisa saber isso. Mas antes de eu falar essa dica final, que ela é fundamental para você, se inscreve aqui no canal, deixa um joinha se você está gostando do conteúdo. Esse conteúdo vai te ajudar muito. Se inscreva aqui no canal, ative o sininho para você receber as notificações dos meus novos vídeos. Vai lá rapidinho, lá não custa nada, vai? Vamos lá, para a última dica agora aí, fundamental para você. Você tem que se conhecer. Você tem que conhecer como que você aprende. Tem 3 tipos de pessoas. As pessoas que elas são visuais, elas prestam atenção à imagem, vídeo, toda informação que entra pelos olhos, ela consegue aprender melhor. Existem pessoas que elas são mais auditivas, então todas as informações de som, música, voz do professor, timbre de voz, o modo de falar, entra pelos ouvidos e a pessoa aprende melhor. E existem as pessoas sinestésicas, são pessoas que precisam estar escrevendo, fazendo anotação, fazendo resumo, escrevendo, elaborando com as suas próprias mãos um conteúdo, seja ele resumo, seja ele em cartilha, seja ele resenha, seja o que for, a pessoa precisa estar elaborando para aprender daquela forma ali. Como é que você aprende? Deixa aqui nos comentários aqui embaixo como é que você aprende. Você é uma pessoa auditiva, você é uma pessoa visual ou você é uma pessoa sinestésica? Deixa aqui embaixo aqui como que você aprende. Então, a partir do momento que você identificou a forma que você aprende, fica mais fácil você estudar. Se você é mais visual, você tem que ler mais o conteúdo. Se você é mais auditivo, talvez gravando a aula do professor, gravando o áudio da aula, gravando você falando em casa e depois ouvir esse conteúdo, seria uma boa experiência. E se você é sinestésico, faça resumos, faça resenha, faça esquemas de estudo para você aprender melhor, ok? Essa é a dica de ouro para vocês. Resumindo, quais são as dicas que nós vimos hoje? Primeira coisa, você precisa rever o conteúdo após uma aula teórica expositiva. Pelo menos na primeira hora após a aula, seja indo para casa ou quando chegar em casa, reveja todo o conteúdo da aula. Não é estudar, não é decorar, é rever. Depois de 48 horas, dá outra lida nessa matéria, nessa disciplina, ok? Para fixar o conteúdo na memória. E, por último, descobrir como é que você aprende. Se você é mais visual, mais auditivo ou mais sinestésico, e aprender com isso e elaborar uma forma melhor para você de como estudar. Tem gente que está estudando errado e por isso vai mal nas provas. Essa é a minha dica de ouro de hoje. Fique comigo, pessoal, que vai ter muito conteúdo bom aqui para você nesse canal. Abraços!